Fala, torcedor gremista. Jornada dupla de Grêmio. Enquanto o time reserva do Grêmio perdia para o Bahia, lá em Caxias do Sul, enquanto isso, em Eldorado do Sul, as gurias do Grêmio, no futebol feminino, conseguiram a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino, jogando aí contra o Real Brasília. E eu vou comentar os dois jogos, porque eu sempre tenho muito orgulho de dizer que o Análise Gremista é um dos únicos canais que cobre também o futebol feminino do Grêmio. Já vou pedindo para vocês darem um like aqui, se inscrever para ajudar aqui a nossa análise gremista. Bueno, minha gente. Começando então por Caxias do Sul, onde o time do Grêmio foi com os reservas enfrentar o Bahia. Eu quero dizer, dessa vez eu concordo, né? Eu sempre critico muito a estratégia, o planejamento do Grêmio, mas eu concordo dessa vez com o envio dos reservas, porque o Grêmio já se afastou um pouco da zona maldita, já reduziu muito o risco de queda, e como vai jogar na terça-feira um jogo decisivo contra o Fluminense, onde nós podemos chegar às quartas de final da Libertadores, um campeonato que, claro, que é improvável que a gente vai vencer, mas que vai saber, né? O mata-mata permite o sonhar. Então, fez corretamente o Renato em botar o time em reserva. O time do Grêmio em campo, como eu falei antes do jogo, já tinha me manifestado, jogando com um meio de campo, com, ao mesmo tempo o PP e do Queiroz, é claro que fica difícil de tu marcar o adversário. São jogadores que estavam jogando numa faixa de campo de resguardo do setor defensivo e que são jogadores que têm muito problema de marcação. O PP teve um lance ou outro onde ele teve um embate firme com os jogadores, mas ele sentiu muito fisicamente. O PP ele tem uma questão física pesada, né? Eu já venho falando disso há muito tempo. Do Queiroz no ataque jogou bem, faltou um pouquinho na marcação, mas ele avançou muito. Do Queiroz ele arrisca bastante em gol, ele vai para cima do adversário. Isso ele fez uma partida até razoável. No segundo tempo caiu bastante. Quero falar também do lateral esquerdo Zé Guilherme. Como é importante a gente ter alguns métodos de análise quando a gente abre um canal para falar de futebol. É um dos motivos que eu quis abrir aqui o Análise Gremista, porque me incomoda muito ver o pessoal fazendo só gritaria na internet, ou então só analisar se o jogador tem raça ou não, isso é uma bobagem. Então, é bom a gente estabelecer alguns critérios quando vai analisar. Eu acho isso importante. Por exemplo, o Zé Guilherme, quando ele estreou no Grêmio esse ano, ele não foi bem. E eu falei, olha, eu vou esperar pra falar desse jogador. Porque vinha da base, a gente sabe que é muito diferente sair da base profissional. Começou mal no time do Grêmio, mas foi melhorando. No jogo de hoje ele foi bem. Jogador com habilidade, sabe cruzar, cada vez mais raro em laterais. Então um jogador que mostrou qualidade. Vamos ficar atento a esse jogador, né? O time do Grêmio não jogou mal, até pensando que tá com o time reserva. Gente, veja só. O mais essencial que a gente tem que destacar é que o time do Bahia era o favorito para ganhar o jogo de hoje. Essa derrota de hoje era esperada. Claro, o time titular do Bahia, que tá brigando na ponta de cima da tabela, é melhor que o reserva do Grêmio, que até pouco tempo atrás estava lutando para não cair. Então isso é normal. E tem alguns bons jogadores. Acho que. Eu não acho um grande time esse time do Bahia, mas convenhamos. Everton Ribeiro, na minha opinião, um dos melhores jogadores em atividade do Brasil. Então, um centroavante Everaldo, que foi criado no Grêmio, inclusive, que dá movimentação, ele tem posicionamento, sempre teve posicionamento. Eu acho que peca um pouco na finalização, mas isso é outra história. Vindo o Tassiano, que foi nosso jogador, inclusive, respeitosamente não comemorou os gols que fez contra o Grêmio. Eu quero saudar aqui essa atitude do Tassiano para com a torcida do Grêmio. Então, Everton Ribeiro tá sendo vindo de trás, com o Everaldo dando opção. O time do Grêmio com pouca marcação no meio de campo, não tem milagre. Não tem milagre. E vejam que os gols do Grêmio, os gols do Bahia, ainda assim foram em cima de falhas da defesa do Grêmio. Vejam que no primeiro gol, o Tassiano veio por trás do Fábio, o Fábio não subiu, e o Rodrigo Lima estava mal posicionado, e no segundo gol, o Diego Costa cabeceou em branco. Aliás, o Diego Costa, muito, muito mal fisicamente. Arias entrou bem, hein? Algumas coisas que eu já tinha avisado. Chuta forte, jogador que arrisca em gol. Tem algumas coisas pra melhorar ainda, mas ele entrou bem. Deveria ter começado o jogo. Com certeza. A Ravena, chileno, jogador que eu queria muito ver, porque é um jogador que foi muito caro. Tinha muita expectativa de ver esse jogador. Não foi muito bem. Nos jogos que ele vinha entrando não foi tão bem, e hoje que ele começou a partida também não foi tão bem. Parece que tá com medo de arriscar. Mas
tem que ir botando ele pra ele se soltando, né? Monsalve, jogador que vem encantando nós nos últimos jogos. No primeiro tempo, eu acho que o Monsalve ele não foi tão bem, no segundo tempo cresceu. Mas tem uma coisa nele que me chama a atenção, que eu já tinha falado em outros vídeos. Jogador que toma a bola do adversário. É muito difícil um meia que toma tanto a bola do adversário quanto ele. Ele marca a saída de bola do adversário. E eu vou dar um dado pra vocês aqui, tô rindo já, mas ele roubou mais bolas do que o PP no jogo. E o PP é volante. Isso daí. Nesse ponto a gente tem que dar uma olhadinha nos números. Isso aí já diz muita coisa. No segundo tempo, o Gustavo Nunes entrou muito bem. Pra mim, eu já falei aqui, pra mim o Gustavo Nunes tem que ser titular, não. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, Rodrigo Eli teve alguns problemas de posicionamento. Mas eu acho que o Grêmio jogou o que dava pra jogar com esse time que entrou em campo. E agora vamos esperar pra o jogo que importa mais que na terça-feira. De qualquer maneira, eu acho, já falei aqui, uma organização razoável, não tem grandes problemas ali, né? Hoje, teve outros jogos que eu acho que a organização foi abaixo de hoje, inclusive. E vamos falar agora, então, do nosso time feminino, as gurias do Grêmio, que jogaram uma partida contra o Real Brasília e se classificaram no Campeonato Feminino. Gente, eu já falei outras vezes aqui e eu vou repetir. O Grêmio está diante do seu melhor time feminino. O Grêmio nunca teve um time feminino tão bom quanto esse, até porque há pouco tempo atrás o Grêmio não investia muito no feminino. Do ano passado para esse começou a investir mais dinheiro. E eu quero aqui, inclusive, parabenizar a direção do Grêmio. Eu tanto critico, só que eu sempre falo aqui o seguinte: eu faço a análise dos fatos. Eu não fico me apegando, me apaixonando pelas minhas teses. Eu não faço críticas porque eu sou apaixonado pelas críticas. Eu critico o que eu acho que tem que ser criticado. Elogio o que eu acho que tem que ser elogiado. Direção do Grêmio, eu critico em muitos episódios. Eu vou elogiar aqui com relação à conduta que tem no futebol feminino. Botou dinheiro. Olha a diferença que faz. Botou dinheiro, elas se classificaram. Toda a diferença. Inclusive o departamento de futebol do futebol feminino do Grêmio tem dois profissionais de excelência, que é a Marianita e a Karina Balestra, as duas maiores jogadoras da história do Grêmio. Então é um grande trabalho. E em campo, eu venho falando ao longo do... A Lorena não jogou hoje, mas jogou a goleira Vivi, que é excelente goleira, que sempre substitui bem a Lorena, hein? O Grêmio tem duas boas goleiras, isso é impressionante. O Grêmio tem um time muito bom no feminino. Tá em 6º lugar, mas já classificado com uma rodada de antecedência. Tem jogadores que eu vou destacar aqui. Olha, gente, Rafa Leves. Eu já falei outras vezes, é craque. Craque, domínio de bola, habilidade, lançamento, visão de jogo. Ela sabe jogar tanto de articulador, não é à toa que é a camisa 10, quanto ela já jogou outros jogos como atacante. Impressionante, grande jogador. Jéssica Penha, uma volante de habilidade extrema. Tayla zagueira firme. A Giovaninha, já falei que várias, jogadora rápida. E uma jogadora que veio da base do Grêmio. Ela estreou no profissional esse ano e já é titular. Rapidíssima. Acho que é a jogadora mais rápida desse time, uma velocidade incrível. Tá? Então, esse time. E no jogo de hoje, até o Real Brasília começou bem o jogo, atacando, mas não tinha a mesma qualidade que algumas jogadoras do Grêmio têm. Isso foi fundamental. Então, a Rafa Leves fez uma grande jogada. Aliás, no primeiro gol a Cássia fez o gol, uma jogada pela direita que a zaga delas falhou e a Cássia foi lá, aproveitou e fez. E no segundo a Rafa Leves começou a jogada muito bem e terminou no gol. A Cássia participou da jogada também e terminou num gol muito bom da Giovaninha, que bate bem na bola, é rápida e bate bem na bola. E aí no segundo tempo as gurias do Grêmio vieram só para administrar o resultado e deu certo. Giovaninha saiu machucada, chorando, que cena triste. Força, vai se recuperar. E eu não posso deixar de elogiar a Thaíssa. Thaíssa, ídolo. Thaíssa é uma treinadora de excelência. Como esse time feminino do Grêmio é organizado. Organizado. E quando o time tá organizado, tu vê que entra uma jogadora, sai outra e o rendimento não cai, ou cai pouco. Hoje saiu a Rafa Leves, que é uma jogadora que é uma craque, na minha opinião, mas a jogadora mais habilidosa desse elenco, mas que tem tido muito problema de lesão ao longo da temporada, então, claro, acaba cansando mais, porque o ritmo diminui. Saiu, entrou a Gisele, entrou muito bem, porque o time tá bem montado. A Thaíssa faz um grande trabalho. Eu sempre elogio ela aqui. E é isso, gente. Então, um sábado de Grêmio. E continua aí acompanhando a análise gremista, que eu vou seguir repercutindo as novidades de Grêmio. Gente, pedi de novo pra curtir aqui, pra dar o like, se inscrever. A gente se fala aí. Dale Grêmio.